Como já exposto em vídeos anteriores, este é João. Por ser um jovem muito ativo, João acabou se machucando e lesionando seu cotovelo em um chão molhado. Na queda, João percebeu que havia um leve sangramento na região da lesão, fazendo-o se questionar o que poderia ter ocasionado esse extravasamento de sangue. O que João não sabia é que, além de toda uma cascata bioquímica que envolvesse esse processo, o sangramento também estava intimamente ligado com as camadas teciduais que formam o seu corpo. E é com esse recorte que iniciaremos este vídeo. Afinal, que camadas histológicas estão envolvidas no processo de lesão vascular? Dito isso, iniciaremos o nosso estudo com a seguinte pergunta: quantas camadas teciduais o corpo humano possui? Difícil, não? Bem, é fato que o corpo humano apresenta diversas especializações com relação aos seus tecidos e muitos deles compõem diversas camadas do corpo, sendo pouco palpável definirmos uma quantidade exata de tecidos e camadas no geral. Contudo, conseguimos definir que todos os tecidos do corpo são provenientes dos 3 tecidos primários do embrião: o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Eles se caracterizam por estarem envolvidos na formação de uma variedade de tecidos devido à sua posição no corpo embrionário. Por exemplo, por estar mais internamente, o endoderma irá gerar o revestimento interno da maioria dos órgãos do corpo. A ectoderme, por sua vez, por ser mais externa, formará os tecidos de revestimento externo, como por exemplo a pele, pelos e unhas, mas também está envolvida com a formação do tecido nervoso. A mesoderme, se generalizarmos, ela é responsável por compor os tecidos de preenchimento, como o muscular, o conjuntivo e o esquelético. Ou seja, dependendo da região e da profundidade da lesão, conseguiremos pontuar precisamente que pelo menos algum dos tecidos lesionados foram originados desses 3 folhetos. Voltando para o caso de João, quando nos referimos ao seu sangramento, estamos lidando meio que com os tecidos originados desses folhetos, contudo com nome e especialidade diferentes, cabendo a nós nos debruçarmos nesse estudo. Para alcançarmos o feito do sangramento em uma região, precisamos passar pelas camadas da pele e de seus anexos, para assim alcançarmos os vasos e proporcionar o extravasamento. Nesse vídeo, elucidaremos apenas o processo de lesão superficial dos tecidos, pois é o que se enquadra no caso de João, mas vale ressaltar que quanto mais profundo for o processo de lesão, mais tecidos serão acometidos e maiores serão as camadas envolvidas no processo de cicatrização. A pele é formada por 3 grandes tecidos: a epiderme, a derme e a hipoderme. A primeira é a camada mais externa e, quando é lesionada, não promove perda de sangue, pois é uma camada avascular, ou seja, não é irrigada por vasos sanguíneos. Ela é originada pelo ectoderma e suas características principais são a presença de células mortas em sua porção mais externa. Ela possui uma camada hidrolipídica promovida pela secreção das glândulas sebáceas, que constituem uma barreira contra bactérias e fungos e principalmente ajudam na fixação da umidade e flexibilidade da pele. A epiderme possui 5 camadas principais. A camada basal, mais interna, é onde as células denominadas de queratinócitos são formadas. A camada espinhosa é a camada onde os queratinócitos irão produzir a queratina, uma fibra proteica resistente que forma a barreira inicial da pele. A camada granular é a porção da epiderme onde várias células apresentam grande quantidade de queratina em seu interior, formando os chamados grânulos, que ao serem expulsos começam a formar a camada de queratina que irá compor o meio mais externo. A camada lúcida é a região onde existem as células fusiformes do tecido,
sendo difícil diferenciá-las. E, por último, a camada córnea, que é a camada mais externa composta pelas células mortas da pele, as quais se desprendem no processo de descamação juntamente